Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Chegamos para mais um episódio do nosso Vida Coffee de todas as manhãs. Você percebe que a minha garganta já não é a mesma, né? Tinha aquela propaganda, né? Mas os meus cabelos continuam os mesmos. Aqui no meu caso é a minha garganta. A minha garganta não continua a mesma, mas nós estamos aqui cuidando também da garganta, mas também não deixando de estar aqui para compartilhar com você conteúdos que eu sei. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que que eu sou tão apaixonado por aprender e ensinar? Por que que eu sou tão apaixonado por adquirir e compartilhar conhecimento? Porque só o conhecimento transforma a vida das pessoas. A Bíblia vai dizer que o conhecimento liberta. E quando liberta, às vezes a gente leva muito para um lado só espiritual. Não, o conhecimento liberta da ignorância, o conhecimento liberta da falta de solução. Por exemplo, se tiver, tem água nesse copo, mas se eu não soubesse como tomar água nesse copo, mesmo tendo água, eu não conseguiria tomar. O fato de eu saber como me permite acessar. O conhecimento, sabe, leva você, abre portas para você que você não, nem imagina. Tudo que eu tenho vivido na minha vida, tudo que eu vivi na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida ministerial, na minha vida familiar, é fruto de conhecimento adquirido. Por isso eu queria, sabe, muito desafiar você a ser uma pessoa apaixonada pelo conhecimento. Na verdade, a Bíblia vai dizer que quem ama o conhecimento ama a sabedoria. Sabe, a pessoa que tem conhecimento se torna uma pessoa sábia, sabe? Eu queria muito desafiar você. Então, nós vamos indicar um livro por mês, e esse livro que a gente indicar, a gente vai ter ele na Life Story. Eu vou ter o cuidado de já pedir e deixar lá algumas unidades para quem quiser. Não vou pedir muito, porque ninguém sabe quem vai realmente seguir o conselho e começar a ter uma vida de leitura, de transformação e de conquista, mas a gente sempre vai ter algumas unidades, e se não tiver, muita gente hoje usa o Kindle, você compra online, ou você pede na Amazon e chega para você aí rapidinho. O nosso objetivo não é vender livro, tá? Não sou vendedor. É a gente, de repente, ter algumas unidades para aquelas pessoas que são assim como eu. Quando a pessoa me indica um livro, gente, é questão de horas para eu estar com aquele livro disponível. Se eu tiver como comprar ele fisicamente, eu compro. Se eu não tiver, eu compro online. Se eu dou um jeito. Então, eu não deixo para depois, porque depois você acaba realmente deixando para depois. Então, a gente vai indicar um livro por mês. Quero já, na próxima semana, a gente já indicar o livro desse mês de agosto, porque eu quero definir o livro com calma e também pedir algumas unidades para que você já tenha disponível ali. Mas eu queria deixar essa dica, sabe? A gente nunca chega lá quando se trata de conhecimento. Na verdade, o Vida Coffee já começou e você não percebeu, né? A gente já está, como diz o pastor Gledson, a gente já está liberando chaves aqui. Se você percebeu, o ensino já começou, você já começou a aprender. Mas hoje eu quero falar sobre um assunto que muita gente de fé acaba evitando comentar de maneira aberta, mas isso acaba revelando muito mais, sabe, sobre o coração da pessoa do que propriamente sobre o assunto. Muita gente de fé evita comentar, mas não deveria. Por quê? Porque é um tema extremamente importante na nossa vida, tanto que a Bíblia aborda esse tema mais do que muitos outros temas que a gente aborda com muito mais frequência. Então, esse tema, a dificuldade que a gente tem de abordar esse tema revela mais sobre o nosso coração do que sobre o próprio tema, que é o dinheiro. Você sabia que a Bíblia fala muito, mas muito sobre dinheiro? Depois pesquise aí no Google, na IA, quantas vezes a palavra dinheiro aparece na Bíblia. Então, o dinheiro não é o problema. A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é o problema, o dinheiro é uma solução. Agora, quando o amor ao dinheiro, quando eu coloco o meu coração no dinheiro, aí sim vira um problema. Então, guarda essa frase, porque ela muda a forma como você vai olhar para as suas próprias finanças a partir de agora. Guarda essa frase. Dinheiro não é o problema.
A gente nasceu, cresceu ouvindo que dinheiro é problema, que dinheiro é sujo, que só tem dinheiro quem rouba, que só tem dinheiro quem faz coisa errada. Sabe, a gente nasceu ouvindo isso. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia cita cerca de 140 vezes a palavra dinheiro. E a Bíblia vai dizer que o dinheiro não é o problema, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É quando o dinheiro toma conta do nosso coração. Então, dinheiro, ele não é o problema, dinheiro é o termômetro. Uau! Pegou? Dinheiro não é o problema, dinheiro é o termômetro. Como assim, pastor? Ele só mostra a temperatura de alguma coisa que já estava lá antes do dinheiro chegar. Ele é o termômetro. Quando você coloca o termômetro embaixo do braço da criança, ele não é o termômetro que vai gerar febre. O termômetro ele só vai identificar, mostrar a temperatura do corpo que já estava lá antes do termômetro chegar. Então o dinheiro, ele vai mostrar, por exemplo, onde que estava a nossa confiança. Ele vai mostrar medo, ele vai mostrar controle, ele vai revelar generosidade ou ganância, ele vai revelar generosidade ou avareza, que é uma outra palavra que a Bíblia usa para ganância, para mão de vaca, para pessoa que só quer reter. Então, o dinheiro ele só vai revelar o que já está dentro de cada um de nós. A forma como eu e você lidamos com dinheiro, ela revela muita coisa. Por exemplo, se você segura o dinheiro, né? Tem gente que diz que tem gente que é tão mão fechada que atravessa o rio Acre nadando com farinha na mão e chega do outro lado, a farinha está sequinha, né? De tão mão fechada que é. Então, se você segura o punho fechado, ou se você vai para o outro extremo e você acaba gastando muito para preencher um vazio, ou se você tem dificuldade de ser generoso, de ajudar pessoas, inclusive eu quero reforçar aqui a campanha, né, para o tratamento aí da família do Pedro e do Tiago, né? É o Pedro e Tiago, né? Que essa família que está aí em busca de recursos para o tratamento. Então é um momento de você ser generoso, várias ações acontecendo, estamos divulgando nos nossos cultos, estamos mobilizando para as ações, estou falando com pastores amigos que são relevantes para compartilhar os vídeos. Então, você tem dificuldade de ser generoso, se o dinheiro te controla mais do que você controla ele, tudo isso é um termômetro apontando, na verdade, identificando alguma coisa muito mais profunda dentro de você. O termômetro no nosso corpo, ele identifica que tem uma inflamação em algum lugar do corpo que gerou a febre. E a febre é apenas uma consequência de uma causa muito mais profunda. Então, o dinheiro, se ele te controla, ou se você gasta demais, ou se você é apegado demais, ou se você, enfim, não lida com ele de maneira saudável, ele apenas está revelando algo muito mais profundo que já existe dentro de você. E hoje eu quero te ajudar a olhar para as suas finanças não só como uma planilha, sabe, mas como um espelho do seu coração. Como um espelho que revela o teu interior. Então, vamos juntos, que a gente vai refletir um pouco sobre isso no nosso episódio de hoje, né? Então, assim, como você lida com dinheiro, primeiro, revela em quem você confia. Tem uma frase que diz assim: me diga onde você investe o seu dinheiro ou o seu tempo, que estão relacionados, e eu vou te dizer quem é o teu Deus. E eu vou te dizer em quem você confia. Jesus ele falou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outro assunto prático. Está na Bíblia, como eu falei para você, é só você ler a Bíblia ou pesquisar. E por que Jesus falou tanto sobre esse tema? Porque ele sabia que a forma como nós lidamos com recursos expõe com uma clareza absurda, com uma clareza brutal, coloca a luz do dia onde realmente está o nosso coração. Jesus foi muito direto, gente. Na verdade, Jesus ele era direto, né? A gente é que fica pisando em ovos para dizer a verdade para as pessoas. A gente é que fica ali porque é uma geração mimimi que não tem estrutura para ouvir a verdade, sabe? A gente fica que não deveria ser, a gente não deveria ficar assim. A gente deveria dizer a verdade, porque se tem uma prova de amor a alguém é você dizer a verdade para ela. Mas Jesus ele é muito direto. Ele diz: onde estiver o teu tesouro,
ali estará também o teu coração. É isso que Jesus fala. Pensa nisso. Para onde vai o seu dinheiro? Será que você consegue lembrar, sem muito esforço, sem pesquisar, sem puxar extrato, sem nada, você consegue de cabeça lembrar para onde vai o seu dinheiro? Será que você consegue? Eu vou te falar uma coisa. Esse destino para onde está indo os teus recursos, mais do que qualquer discurso, é quem revela as tuas prioridades reais na sua vida. Não é o que você diz, é o que você faz. Não é o que você diz que é prioridade. É com que você gasta os teus recursos, revela as tuas prioridades. Você pode dizer um monte de coisa, mas na hora que puxar o teu extrato e ver para onde vai a maior parte do teu recurso, revela realmente qual que é a real prioridade no teu coração. A gente pode dizer que a família é prioridade, a gente pode dizer que a generosidade é importante para nós, a gente pode dizer que fé vem em primeiro lugar, a gente pode dizer que a gente depende de Deus e não do dinheiro, a gente pode dizer que depende de Deus e não dos nossos recursos, da nossa habilidade, não do nosso emprego, a gente pode dizer tudo, mas o teu extrato bancário vai revelar, sem filtro, qual a verdade. O teu extrato bancário vai revelar quem é o teu Deus, quem é prioridade na tua vida. Essa é uma verdade que precisa ser dita, como diz o meu mentor, Abe Uber, com muito amor e carinho. Quem segura o dinheiro com o punho fechado, com medo de perder, sabe, aquele medo constante de não ter o suficiente, o medo de faltar, não, eu estou aqui preocupado com como vai ser amanhã, se amanhã vai ter, como que vai ser, e o meu filho, e isso e aquilo. Você está revelando uma desconfiança profunda de que Deus não tem poder para prover na sua vida. Essa que é a verdade. Porque quem confia, descansa. Quem confia é fiel e quem confia, descansa. Então, se você vive atormentado pelo medo e o medo faz você reter, o medo faz você deixar de ser generoso, o medo faz você deixar de ajudar pessoas, o medo faz você deixar de ser fiel a Deus nos teus dízimos, nas tuas ofertas, o medo faz você ser controlado pelo dinheiro, no fundo, esse medo está revelando que você não confia naquilo que a Bíblia diz, que você não confia plenamente de que Deus é poderoso para suprir a tua necessidade. No outro lado, quem gasta compulsivamente, tem gente que gasta sem controle, muitas vezes você está tentando preencher um vazio, você está tentando preencher um espaço, você está tentando chamar a atenção, você está tentando, sabe, deixa eu te falar uma coisa, tem gente que gasta um dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisa, para aparecer para pessoas que ela nem conhece. Olha que coisa maluca, olha que coisa doentia, mas infelizmente tem muita gente assim. Sabe, tentando preencher com compra um vazio que dinheiro nenhum consegue preencher de verdade. Tentando preencher com bens materiais um espaço que só a presença de Deus vai preencher. Então, a gente precisa entender isso. A maneira como a gente lida com o dinheiro revela muita coisa acerca do nosso interior. Quando a gente fala de generosidade, a gente está falando a generosidade ela é como um treino, é como você treinar a abrir mão do controle. Sabe, aqui está algo poderoso que a maioria das pessoas nunca considera, nunca pensou. Generosidade não é primeiro sobre ajudar o outro, gente. Deus, por exemplo, imagina, você acha que Deus pede para você ser fiel nos dízimos e nas ofertas, como está na Bíblia, para ajudar Deus, para ajudar a igreja, porque a igreja, quem é o Senhor da igreja? É Deus. O que Deus tem para fazer numa igreja, gente, seja construção, seja ampliação, seja projeto, seja crescimento, seja o que for, o que Deus tem para fazer numa igreja, Deus já tem tudo. Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono de tudo. Generosidade não é primeiro sobre ajudar o outro. Generosidade, em primeiro lugar, é sobre treinar o seu próprio coração a abrir mão do controle e a depender de Deus. É por isso que quando você é um dizimista e um ofertante, isso revela para Deus muito mais do que uma questão financeira. Aliás, não revela nada de questão financeira. É tanto que Jesus, quando estava olhando lá, diz que Jesus estava sentado olhando as pessoas trazerem as ofertas para o gasofilácio, que é aquele ambiente que antigamente colocava as ofertas,
E ele diz que vê uma mulher que colocou poucas moedas. Jesus diz: olha, aquela mulher deu mais do que pessoas ricas que no mesmo momento entregaram muito em quantia, mas deram do que sobrava. Jesus olhou para o coração, para o que a oferta da viúva e a oferta dos ricos revelou onde estava o coração deles. É isso que eu quero que você entenda. Sabe, quando você cada vez que você dá, cada vez que você de verdade ajuda alguém, e quando eu falo de dar, não estou falando só de igreja, não. Estou falando de você ajudar o seu vizinho, de você ajudar alguém no seu trabalho, de você ajudar alguém na família, não de você acostumar mal alguém a depender de você, não. Mas você ajuda ali, sem alarde, com coração. Você está praticando a confiança em Deus. Você está praticando confiar que Deus continua sendo suficiente, mesmo depois que você abriu mão daquilo que você doou. Percebe como a coisa é muito mais profunda do que o que a gente imagina? Generosidade é um músculo e precisa ser exercitado. Quanto mais você exercita, mais forte você fica. É por isso que a Bíblia vai dizer que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 11. Então, você precisa entender isso. Quem nunca pratica generosidade, nunca treina esse músculo. Qual é o músculo? O músculo da confiança em Deus, o músculo da fé, o músculo da dependência. E aí o que acontece? O dinheiro, com o tempo, vira ídolo. E você nem percebe. Tem gente que tem o dinheiro como ídolo, um ídolo silencioso, algo que precisa ser protegido acima de qualquer coisa, acima de quase tudo. Acaba se tornando um ídolo na nossa vida. E, consequentemente, aquilo que a gente tem medo de perder, a gente vai perder. Generosidade com regularidade quebra esse ciclo, porque força o nosso coração a lembrar, na prática, não apenas na mente, mas na prática, que segurança não vem da quantidade guardada, segurança vem da quantidade compartilhada. Gente, isso é muito forte. Eu não sei se você está preparado para esse tipo de conversa, não, mas isso é extremamente necessário. Sua segurança não vem da quantidade que você guarda. Sua segurança vem daquilo que você compartilha. Tem uma frase, eu não lembro quem escreveu, quem disse, quem citou pela primeira vez, que diz assim, ó: aquilo que você guarda, você não tem. Aquilo que você doa, nunca sai da sua mão. Isso é algo muito profundo. Não sei se todo mundo que está na live está preparado para esse tipo de conversa, ok? Então, quem sustenta tudo é Deus. Então, sua segurança não vem do que você guarda, sua segurança vem de quem te guarda. O povo ficou no deserto durante 40 anos. A Bíblia diz que nem a sandália dos pés gastaram, nem a roupa deles se rasgou. Deus não deixou faltar comida, Deus não deixou faltar água, e foi no deserto. É essa mentalidade. Deus queria, o povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro do povo. É tanto que aquela geração que não aprendeu a confiar em Deus, ela não entrou na terra prometida. Foi preciso que toda aquela geração morresse, somente os de 20 anos para baixo é que entraram na terra prometida. Por quê? Porque a geração que saiu do Egito não conseguiu tirar o Egito de dentro de si. Não conseguiu, toda vez que estava diante de uma dificuldade, murmurava, reclamava, não lembrava que Deus era poderoso para prover, como já tinha provido durante aquela caminhada no deserto, como já tinha provido tirando eles da escravidão do Egito. Queridos, um passo de mordomia essa semana pode mudar tudo na sua vida. O que é mordomia cristã? É serviço, é você ajudar. Mordomia fala de ajudar. E eu quero te deixar isso de uma maneira bem concreta, como que você pode fazer, porque reflexão sem ação não muda o termômetro de ninguém. Como eu disse para você, o dinheiro ele é apenas um termômetro. Então, vou te dar algumas dicas práticas aqui para você poder colocar em prática essa semana. Se você é dos que anota, pega caneta e papel aí e vamos anotar. Primeiro, olha o teu extrato dos últimos 3 meses com muita honestidade e pergunta: para onde meu dinheiro tem ido de verdade? Hoje, inclusive, tem alguns bancos, não sei se todos, que se você quiser, tem uma opção lá, que ele te dá no extrato, ele mostra, você gastou tanto com alimentação,
tanto com saúde, tanto com isso, tanto com aquilo, né? Tem alguns extratos que eles dão isso. Mas, se não, pega o teu extrato, só você, não é para você mostrar para ninguém, não. E olha, de maneira muito honesta, você vai fazer a pergunta: para onde o meu dinheiro tem ido? Será que, para onde o meu dinheiro tem ido, será que esse padrão bate com o que eu digo que é prioridade na minha vida? De repente você está dizendo que a sua família é prioridade na sua vida, mas você olha para o seu extrato, você gastou muito mais dinheiro com coisas que não envolvem a tua família, que não abençoa a tua família, que não gera nenhum resultado, nenhum benefício para a tua família. Então, o que você está dizendo não está de acordo com o que você está fazendo. Então, olha o teu extrato e vê para onde o teu dinheiro está indo. Pergunta número 1, para onde meu dinheiro está indo? Pergunta número 2, para onde o meu dinheiro está indo? Está sendo coerente com o que eu digo que é minha prioridade? Essa é a primeira atitude, é o primeiro conselho, a primeira dica prática. Segunda, escolhe um gesto de generosidade essa semana que vai além daquilo que você já faz automaticamente. Por exemplo, eu tenho um valor que eu oferto todo culto. Eu dou meu dízimo, né, quando eu recebo, e todo culto eu oferto. Eu tenho um padrão. Geralmente eu tenho um padrão. Quando Deus manda eu fazer algo diferente, eu faço. Mas eu tenho um padrão. Eu fico nos 2 cultos no domingo e vou para os 2 cultos na quinta-feira. Eu oferto nos 2 cultos. Porque a Bíblia diz, né, como tem um versículo bíblico que diz: eu não vou chegar diante do Senhor de mãos vazias. Eu nunca vou chegar diante do Senhor de mãos vazias. Ah, pastor, mas e quem não tem? Você oferece o seu coração, a sua fidelidade, você faz um voto com o Senhor, diz: Senhor, quando eu tiver, eu nunca vou chegar diante do Senhor de mãos vazias. Talvez o fato de nunca Deus ter permitido eu ficar de mãos vazias é esse voto e essa aliança que eu tenho com Ele. Então eu quero te dar a segunda dica. Essa semana, sabe, toma uma atitude de generosidade, faz um gesto de generosidade que vai além daquilo que você está acostumado a fazer. Algo que exija de você uma escolha consciente. Não só aquela doação de rotina. Pode ser na sua igreja, nem todo mundo que me acompanha congrega na CB Vida. Pode ser na sua igreja, na igreja que você congrega. Pode ser com uma pessoa que está precisando. Pode ser com esse projeto do Pedro e do Tiago, né? Pode ser com esse projeto. Enfim, não sei. Ore e peça para Deus te direcionar, mas faça algo que vai além. Por quê? Porque isso vai quebrar uma rotina que está te impedindo de prosperar. Terceiro e último conselho, última dica prática: se você percebe medo ou ansiedade quando você pensa em dar, quando você pensa em ofertar, quando você pensa em ser generoso, coloca isso diante de Deus com honestidade. Seja transparente, diga: Deus, eu não faço mais porque eu tenho medo de faltar. E eu entendi que o meu medo de faltar, na verdade, revela uma falta de confiança em ti. E eu não quero mais ser controlado pelo medo, eu quero ser controlado pela fé de que o Senhor é poderoso e o Senhor nunca vai deixar faltar. Pergunta para ele, pergunta: Senhor, o que esse medo está revelando sobre o meu coração? O que o medo de faltar revela sobre onde está de fato a minha confiança? Seja transparente diante de Deus. Se você colocar em prática essas 3 dicas, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida financeira. Então guarda isso com você. Para a gente finalizar, dinheiro não é o problema, dinheiro é o termômetro. Ele só revela o nível da temperatura da tua confiança ou do medo, da tua generosidade ou da tua avareza, que já estava no seu coração antes de qualquer nota passar pela sua mão. O dinheiro só vai revelar. E aí, queridos, se alguém olhasse só para o seu extrato bancário de hoje, dos últimos 3 meses, vamos supor que uma pessoa, você desse para alguém: olha aqui o meu extrato bancário dos últimos 3 meses. O que essa pessoa concluiria sobre as suas prioridades reais? A que conclusão essa pessoa chegaria acerca daquilo que é prioridade na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Se essa pergunta te incomodou, faz isso. Sabe, isso vai ser uma maneira de você identificar, porque a gente só muda aquilo que a gente identifica. E se você acha que esse conteúdo pode também abençoar a vida de alguém, não deixa de encaminhar ele
para alguns amigos, né, para alguém que também precisa olhar para o próprio termômetro financeiro com mais honestidade e dizer: caramba, o meu termômetro financeiro está dizendo que eu não estou priorizando aquilo que eu digo que eu priorizo. Que o Senhor, que Deus, possa revelar ao seu coração o que precisa ser revelado, sabe, através das suas finanças, que você possa orar e dizer: Senhor, me mostra, através das minhas finanças, o que eu preciso enxergar e eu não estou enxergando. As nossas finanças podem ser extremamente reveladoras acerca das nossas prioridades, acerca de onde está o nosso coração, de onde está a nossa confiança, de onde está a nossa dependência, de quem é verdadeiramente o nosso Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas a Bíblia chama o dinheiro de mamon, e mamon é um Deus. A Bíblia diz: você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a mamon. Ou Deus é prioridade na sua vida, ou a sua confiança está 100% em Deus, ou ela vai estar em mamon. Que o Senhor possa revelar. Mas Deus revela quem o busca, Deus se revela a quem o busca. Tire um tempo de oração, de reflexão, coloque em prática as atividades, pegue seu extrato, olhe, se pergunte honestamente, sabe? Veja se realmente aquilo que você disse que é prioridade bate com o que você está investindo os seus recursos. Dê para alguém de confiança, diga: olha aqui, pelo que você está vendo aqui, o que você diz que é prioridade na minha vida? E que Deus seja sempre a sua maior segurança, que você possa depender sempre e, acima de tudo, dele. Porque a Bíblia diz, Salomão, no final da sua vida, o homem mais sábio da Bíblia, ele disse: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Justo, ele fala, alguém que confia plenamente em Deus. Eu já vi milionário quebrar, eu já vi milionário passar fome, eu já vi milionário passar necessidade, mas eu nunca vi um justo que confia em Deus plenamente passar necessidade. Que Deus possa ser o teu provedor da tua casa e da tua família, não apenas hoje, mas por todo sempre. Amém? Obrigado por você estar conosco em mais um episódio do Vida Coffee. Gente, coloca para nós nos comentários como tem sido para você, se você tem alguma dica, né? A gente está nesse novo formato no YouTube. Se você tem alguma dica, tem muita gente que nos acompanha que entende da área, né? Entende de transmissões, entende tudo. Então, se você tem alguma dica, coloca para nós nos comentários ou manda no nosso Instagram, no direct. A nossa equipe vai olhar. A gente está aqui para crescer juntos, para aprender juntos. E não esqueça, se você ainda não curtiu, dá um like aí na nossa live de hoje, porque isso nos ajuda a entregar o conteúdo para o maior número de pessoas possível, tá bom? Então, nos ajuda mandando o link para alguém e toca o dedinho aí agora, dá um like e nós nos encontramos no nosso próximo episódio do nosso Vida Coffee. Deus te abençoe.